Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Decreto número 22.626, de 7 de abril de 1933, dispõe sobre os juros nos contratos e dá outras providências. O chefe do governo provisório da República Federativa da República dos Estados Unidos do Brasil, considerando que todas as legislações modernas adotam normas severas para regular, impedir e reprimir os excessos praticados pela usura, considerando que é de interesse superior da economia do país, não tem um capital, remuneração exagerada, impedindo o desenvolvimento das classes produtoras, decreta, artigo 1º, é vedado e será punido nos termos desta lei estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal. Parágrafos 1º e 2º revogados em 1938. Parágrafo 3º. A taxa de juros deve ser estipulada em escritura pública ou escrito particular e, não o sendo, entender-se-á que as partes acordaram no juros de 6% ao ano, a contar da data propositura da respectiva ação ou do protesto cambial. Artigo 2º. É vedado, a pretexto de comissão, receber taxas maiores do que as permitidas por esta lei. Artigo 3º. As taxas de juros estabelecidas nesta lei entrarão em vigor com a sua publicação e, a partir desta data, serão aplicáveis aos contratos existentes ou já ajuizados. Artigo 4º. É proibido contar juros dos juros. Esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano. Artigo 5º. Admite-se que, pela mora dos juros contratados, estes sejam elevados de 1% e não mais. Artigo 6º. Tratando-se de operações a prazo superior a 6 meses, quando os juros ajustados forem pagos por antecipação, o cálculo deve ser feito de modo que a importância de juros não exceda a que produziria a importância líquida da operação no prazo convencionado, às taxas máximas que esta lei permite. Artigo 7º. O devedor poderá sempre liquidar ou amortizar a dívida quando hipotecaria ou pignoratícia antes do vencimento, sem sofrer imposição de multa, gravame ou encargo de qualquer natureza por motivo dessa antecipação. Parágrafo 1º. O credor poderá exigir que a amortização não seja inferior a 25% do valor inicial da dívida. Parágrafo 2º. Em caso de amortização, os juros só serão devidos sobre o saldo devedor. Artigo 8º. As multas ou cláusulas penais, quando convencionadas, reputam-se estabelecidas para atender a despesas judiciais e honorários de advogado e não foi intentada ação judicial para a cobrança respectiva obrigação. Parágrafo único. Quando se tratar de empréstimo de até 100 mil cruzeiros e com garantia hipotecária, as multas ou cláusulas penais convencionadas reputam-se estabelecidas para atender apenas
honorários de advogados, serão despesas judiciais pagas de acordo com a conta feita nos autos da ação judicial para a cobrança da respectiva obrigação. Artigo 9º. Não é válida a cláusula penal superior a 10% do valor da dívida. Artigo 10. As dívidas a que se refere o parágrafo 1º, o artigo 1º, parágrafo 1º, infine, e segundo, se existentes ao tempo da publicação desta lei, quando efetivamente cobertas, poderão ser pagas em 10 prestações anuais, iguais e continuadas, se assim entender o devedor. Parágrafo único. A falta do pagamento de uma prestação decorrido um ano da publicação desta lei determina o vencimento da dívida e dá ao credor o direito de excursão. Artigo 11. O contrato celebrado com infração desta lei é nulo de pleno direito, ficando assegurado ao devedor a repetição do que houver pago a mais. Artigo 12. Os corretores intermediários que aceitarem negócios contrários ao texto da presente lei incorrerão em multa de 5 a 20 contos de réis, aplicada pelo Ministro da Fazenda, e, em caso de reincidência, serão demitidos sem prejuízo de outras penalidades aplicáveis. Artigo 13. É considerado delito de usura toda a simulação prática tendente a ocultar a verdadeira taxa de juro ou a fraudar dispositivos desta lei para o fim de sujeitar o devedor a maiores prestações ou encargos ali estabelecido no respectivo título ou instrumento. Penas: prisão por 6 meses a 1 ano e multa de 5 contos a 50 contos de réis. No caso de reincidência, tais penas serão levadas ao dobro. Parágrafo único. Serão responsáveis como coautores o agente e o intermediário, e, em se tratando de pessoa jurídica, os que tiverem qualidade para representá-la. Artigo 14. A tentativa deste crime é punível nos termos da lei penal vigente. Artigo 15. São consideradas circunstâncias agravantes o fato de, para conseguir a aceitação de exigências contrárias a esta lei, valer-se o credor da inexperiência ou das paixões do menor, ou da deficiência ou da doença mental de alguém, ainda que não seja interdito, ou de circunstância aflitiva em que se encontra o devedor. Artigo 16. Continua em vigor os artigos 24, parágrafo único, número 4 e 27 do Decreto 5.746, de 9 de dezembro de 29, e o artigo 44, número 1, do Decreto 2044, de 17 de dezembro de 1908, e as disposições do Código Comercial que não contravierem com esta lei. Artigo 17. O governo federal baixará uma lei especial dispondo sobre as casas de empréstimos, sobre penhores e congêneres. Artigo 18. O teor desta lei será transmitido por telegrama a todos os interventores federais para que a façam publicar incontinenti. Artigo 19. Revoga as posições em contrário. Rio de Janeiro, 7 de abril de 33, Getúlio Vargas, presidente. Artigo 19. Revoga as posições em contrário. Rio de Janeiro, 7 de abril de 33, Getúlio Vargas, presidente.